Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Espero que esteja todo mundo bem, tá bom? Espero que todo mundo esteja conseguindo aí manter o isolamento, tá bom? E se proteger, isso é muito importante nesse momento para que a gente avance ainda mais rápido contra essa pandemia, beleza? Galera, vale deixar aqui registrado só o nosso desejo aí de que seja adiado o Exame Nacional do Ensino Médio 2020, né? Adia Enem, tá? Só para deixar claro, tem que ser adiado, tá bom? Nem todos têm o mesmo acesso aos diferentes mecanismos de estudo, nem todos têm as mesmas condições de privilégio para estudar, tá bom? Então, por uma questão de justiça social, adia Enem. Tranquilo, galera? Importante todo mundo estar junto nessa causa. Então, galera, olha só que legal. Vamos falar de Aristóteles? Do Tio Ari! Tio Ari pros íntimos, tá? Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre ele? Vamos dividir a matéria de Aristóteles em alguns pontos. Hoje nós vamos começar. Nas próximas aulas a gente continua sobre esse grande filósofo, tá bom? Assim como a gente fez na aula de Platão, lembra? Agora vai ser a mesma coisa. Beleza? Pode ser? Vamos junto, galera! Então, queridos, é importante a gente lembrar, né, a fazer aí, na verdade, um breve recorte biográfico de Aristóteles, né? Aristóteles, ele nasce aí na cidade-estado, na polis de Estagira, né, por volta aí de 348 a.C., tá bom? E Aristóteles vai sair aí da região da Macedônia, né, e vai migrar para Atenas, aonde ele vai estudar na Academia de Platão. Platão fundou uma academia, né? Platão fundou uma verdadeira escola filosófica. Então, aí por volta dos seus 19, 20 anos, por aí, Aristóteles vai ser aluno na Academia de Platão e vai ser um dos alunos mais brilhantes, né? Ele era cogitado até por alguns como o discípulo de Platão, né? Só que o discípulo é aquele que segue o seu mestre, né? Mas na verdade não dá para dizer que Aristóteles continuou o trabalho de Platão, porque havia uma divergência de pensamento bem grande e a gente vai entender essa divergência, tá bom? Aristóteles não vai seguir propriamente o trabalho de Platão, ele vai discordar de Platão em alguns pontos, principalmente no que se refere ao dualismo platônico, né? Aquela teoria das ideias do Platão, que estabelece aquela dualidade entre o mundo inteligível e o mundo sensível. Lembra disso? Então, essa vai ser a principal crítica aí, de Aristóteles em relação ao Platão, no estudo da metafísica de Aristóteles, tá bom? Só que o Aristóteles, galera, ele vai falar, ele vai discutir sobre muitos temas, tá bom? Muitos temas. O Aristóteles, ele é um cara tão brabo, mas tão brabo, que ele vai falar sobre diferentes assuntos. Quer falar sobre X, ele fala. Sobre Y, ele fala. Sobre Z, ele fala, né? Então, assim, ao longo da sua trajetória filosófica, intelectual, né? Sua trajetória de vida, ele vai falar aí, vai fazer trabalhos sobre a ética, que vai se referir à conduta dos indivíduos em sociedade, né? A conduta humana, digamos assim, tá bom? Ele vai falar sobre a política, tá bom? E aí, nas obras sobre ética e política propriamente, é quando ele vai falar sobre essa conduta social, né? Sobre como que a sociedade ela deve ser gerida, como que ela deve se comportar, qual o caminho da sociedade, tá bom? Ele vai falar sobre a metafísica. Galera, e quando ele fala sobre a metafísica, aí é quando ele entra, por exemplo, em desacordo com o Platão também, né? Porque ele vai falar um pouco daquela questão da matéria e da forma. Lembra disso? Então, quando ele fala sobre a matéria e forma, ele vai discordar de Platão quando Platão diz que a forma representa a essência, a forma representa a verdade, né? O verdadeiro conhecimento, e a matéria ela é só uma ilusão, uma mera projeção da essência, da forma. O Aristóteles ele vai discordar disso, né? Ao passo que nós vamos ter o Platão como um filósofo bastante idealista,
o Aristóteles a gente já vai ter, diferentemente do Platão, como um filósofo de assim bastante funcionalista, né? Bastante materialista, bastante empírico, tá bom? Definindo assim bem rasamente esses dois filósofos. Tranquilo? Show de bola? Claro que o Aristóteles foi ensinado, foi um dos alunos, né, do Platão, mas ele vai ter essas grandes divergências com ele, tá bom? Isso é importantíssimo, galera, porque isso vai levar a gente ao entendimento da teoria das 4 formas de Platão, tá bom? A teoria das formas, como a gente chama, de Platão não, perdão. Opa, a memória tá falhando aqui, não é Platão, meu Deus, é Aristóteles. Então, não é Platão, é Aristóteles, né? A teoria das formas do tio Ari, do Aristóteles. Tranquilo? Então, isso vai ser fundamental. Mas a gente vai falar da teoria das formas depois, numa próxima videoaula. Tranquilo? Assim, pessoal, a obra do Aristóteles também vai, como falei, vai ser muito diversa, né? Também vai ser muito importante para a matemática, para a lógica, para a retórica, tá bom? Vai ser importante em múltiplos sentidos, né? Para a classificação dos animais, dos seres, tá bom? Então, em vários sentidos, a obra do Aristóteles vai ser fundamental, tá bom? Vai ser importantíssima. Ele vai falar sobre o ciclo da água, né? A transformação dos estados da água, né, do estado líquido, gasoso, né, sólido. Ele vai falar sobre isso, ele vai ser o primeiro a formular teorias sobre isso. Então percebam como sobre os seres, sobre as coisas do mundo, sobre a matemática, sobre a física, sobre a retórica, sobre tudo, sobre política, sobre tudo. Aristóteles vai ser um filósofo muito preocupado com todas as coisas que regem a nossa vida no mundo. Então, ele se torna muito importante aí para a gente estudar, para a gente conhecer, muito importante para a formulação do conhecimento ocidental, tá bom? E claro, né, para o vestibular também, né? Sempre cai alguma coisinha aí que se refere a Aristóteles ou faz alguma relação a Aristóteles ou até mesmo Platão, né? No vestibular, no Enem. Então, importante estudar isso aí, galera, tá bom? Platão e Aristóteles, importantíssimo, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, galera, pro Aristóteles, nas suas obras sobre ética e tudo mais, o que rege a vida humana, né? Tem que ser a essência, né? A busca pela essência deve reger a vida humana. E qual é a essência? A essência é justamente a finalidade das coisas, tá bom? Ou seja, para que algo deve existir? Para que a vida humana deve existir? Segundo Aristóteles, a essência da vida humana é e só pode ser uma: a felicidade. Como ele chama em grego, né, eudaimonia, né? Ou seja, a eudaimonia, a felicidade, portanto, ela deve ser a finalidade da vida humana. A conduta humana, né? A conduta humana, ela deve buscar a essência, ou seja, a finalidade da felicidade. O homem deve viver para ser feliz,